Boa noite. Nós estamos aqui para debater, explicar, contextualizar, problematizar o 28 de maio, para que essa data seja efetivamente valorizada e que nós possamos cada vez mais entender o significado histórico, social e político dessa data, para que a sociedade moanense esteja cada vez mais envolvida nessa discussão e mais apropriada desse conhecimento histórico. Eu sou o professor Luciano Pimentel de Oliveira, tenho formação em História pela Universidade Federal do Pará. Estamos aqui hoje para contribuir e socializar um pouco sobre a temática do 28 de maio, um fato bastante relevante para a nossa comunidade. E todos os anos nós comemoramos e nós vamos ter um bate-papo com o professor Derek e o professor Sebastião Tavares. Me chamo professor Derek Vale, assim como o professor Luciano, também tenho graduação em História e alguns outros cursos também. E muito feliz em fazer parte da rede de ensino aqui de Moaná. E essa conversa é no sentido da gente trabalhar a importância desse fato histórico para que a gente possa entender esse contexto que hoje nos cerca, essas mudanças que ocorreram. Sou Sebastião Tavares Moraes, sou sociólogo, poeta e estou aqui para esse debate que é muito importante, de alta relevância, para entendermos um pouco mais sobre essa data importante da adesão do 28 de maio. Estamos aqui para esse debate. Falar sobre o 28 de maio é falar sobre memória histórica. E a memória histórica, quanto mais nós tivermos fontes seguras e usarmos de mecanismos que a historiografia nos permite usar, nós certamente vamos adquirir algumas conclusões que às vezes elas estão, vamos dizer assim, omissas, né, ou que ainda não foram reveladas ao longo do tempo pela historiografia tradicional. E eu tive o prazer e o privilégio de pesquisar sobre a história de Moaná e alguns personagens ao longo do tempo eles foram esquecidos. Alguns personagens, principalmente aqueles que pertenciam a uma classe social ou econômica, quando ocorreu o fato do 28 de maio de 1823, menos favorecida na nossa cidade. E entre esses personagens, nós temos um em particular, que ele era mestiço, chamado, um mulato, na verdade, Manuel Pedro dos Anjos. Posteriormente se tornou vereador, se tornou tenente-coronel, portanto, oficial da Guarda Nacional. E nós não temos nenhuma rua, nós não temos nenhuma placa, nós não temos nenhuma praça, nada que reporte a memória desse personagem, que eu posso afirmar com toda convicção, ele talvez tenha sido tão importante quanto Pedro Azevedo, que é o personagem que mais aparece nas discussões historiográficas, e eu acredito que nós precisamos trazer essas discussões para o nosso público estudantil, para a nossa comunidade acadêmica, a nossa comunidade docente, para que a nossa história ela possa ser cada vez mais consolidada dentro de parâmetros, vamos dizer assim, justos, né? Onde não fique somente aquela história positivista, aquela história em que os heróis foram construídos ao longo do tempo através de narrativas que nós sabemos perfeitamente que são narrativas que impedem que outras classes ou outros grupos que participaram desses processos históricos acabem aparecendo. Então, falar sobre esse resgate histórico é certamente trazer para a discussão de maneira respaldada, certamente, por fontes históricas confiáveis, né, que não nos possam induzir a erros, né? Esquecer essa história romântica em que tem sido tão celebrada ao longo do tempo e, a partir daí, a gente poder, quem sabe, através de uma comemoração cívica pautada numa nova roupagem, numa nova versão mais, vamos dizer assim, democrática da história. Quando eu falo dessa expressão democrática, é aquela que não foi imposta, porque ao longo do tempo nós temos uma historiografia que nos foi imposta, em que alguns heróis aparecem e outros acabam sendo preteridos, sendo esquecidos ao longo do tempo. A importância da gente trabalhar, da gente socializar os conhecimentos aqui,
é porque isso dá na ideia da construção da memória coletiva, né? E quando o senhor fala que não há um monumento, eu lembro muito do livro Monumento é um Documento, né? Se a gente for pensar que grande parte da nossa sociedade moanense não tem noção, às vezes, desse fato tão importante para cá, e quando o senhor traz à luz o mulato, que foi eleito vereador e depois participa ativamente da cabanagem, ele faz parte desse processo de marginalização desses indivíduos por conta de uma condição de classe, por conta de uma condição de raça, e isso faz parte, infelizmente, da nossa historiografia, que hoje já é vencido, mas, como nós sabemos que nós passamos, às vezes, por um processo de revisionismo histórico, esse tipo de conversa aqui é muito importante para ratificar a importância desses atores sociais aí, que muitas vezes estão esquecidos, né? E para fazer parte da nossa rede de ensino, isso tem que estar muito bem esclarecido, isso tem que ser muito bem debatido dentro da rede de ensino de Moaná. Porque às vezes a gente conhece a história do Brasil, como externo, de modo geral, mas não conhece a nossa história regional. E hoje nós passamos por um processo, nós da rede de ensino, de mudança de roupagem, de como nós trabalhamos as ciências humanas, a história, a sociologia, a geografia, as demais ciências humanas, justamente para valorizar esses indivíduos. Porque esquecer a história positivista, como o senhor fala, isso é fundamental nessa conversa e nessa nova roupagem que a gente está trazendo para cá. A questão de se desconstruir a história oficial, ela é muito importante, porque sempre se trabalha a história pela visão, pela ótica do vencedor. E nós temos hoje apenas o relato de que os principais revoltosos foi Pedro Azevedo, Braz do Ourico, José Posidônio, João Pedro Pereira, e esses mulatos, essas outras pessoas de classe menos favorecidas, que muitas vezes eles foram regimentados de forma não democrática, né? Por uma questão de dívidas, né? Porque teve uma época que você era escravizado por dívidas, e muitas vezes você pagava a dívida com trabalho, e não era um trabalho limpo, né? Então eu acredito que é muito importante que se faça uma desconstrução, não apenas uma revisão histórica, mas o livro do professor Luciano, ele é muito oportuno quando ele desconstrói essa história romântica, né, dando uma nova roupagem, uma nova visão. E eu estava pensando que futuramente nós podemos fazer uma análise sociológica com a seguinte pergunta: que ganhos sociais teve a classe menos favorecida de Moaná nessa época, né? Será que teve algum ganho social importante? Ou foi somente aquela elite, principalmente aquela elite agropecuária, né, de fazendas? Então, há de se discutir, há de se pensar na frente e se analisar, através desses questionamentos, quais foram os ganhos reais que essas classes menos favorecidas, esse estamento social mais pobre, que participou também da revolta ou da insurreição, se houve algum ganho histórico importante. Então, esse debate aqui, eu acredito que seja o embrião para se construir uma história diferente, uma história realmente baseada em fatos historiográficos e não apenas na visão do vencedor. Falar, Sabá, sobre a questão da desconstrução, eu acho que a gente vive um momento pertinente. Exato. A BNCC ela veio para nos instigar, né, a nova versão da BNCC, com essas possibilidades de trabalhar os temas transversais, a questão das competências que são cobradas, e nos permite que nós façamos uma revisão curricular, e dentro dessa revisão curricular, o ensino da história seja um ensino em que ocorra a valorização da história da nossa região. O professor Derek falou sobre o desconhecimento histórico da nossa história, né, do ponto de vista regional. Infelizmente, é uma realidade terrível. Quando nós nos aproximamos do 28 de maio, a quantidade de pessoas que tenta associar a data
com o aniversário da cidade é muito grande, né? Não é só um anacronismo histórico em que você confunde as datas, é um desconhecimento mesmo em que a pessoa não tem a certeza ou não tem a mínima noção do que representa essa data. Eu acho que o 28 de maio hoje ele é uma data histórica carregada de forte emoção, tá? Todas as pessoas que atuam nesse processo, estudantes, professores, escolas, dentro desse processo da data cívica, são pessoas que têm um sentimento de pertencimento muito grande. E os símbolos que foram construídos ao longo do tempo, eles reforçaram esse pertencimento. A construção da praça, a canção moanense que passou pelo processo de modificação para virar hino através do projeto de lei na Câmara Municipal, o desfile estudantil. Então, esses símbolos, do ponto de vista antropológico, né, ele acaba dando um poder, uma força muito grande ao fato histórico. Para você ter uma ideia, o 7 de setembro para nós não tem tanto significado quanto tem o 28 de maio. 28 de maio, o município para, a cidade para, né, literalmente todas as suas atividades para que a gente comemore, para que a gente relembre. Mas não pode ser uma celebração de uma memória em que não tem sentido algum. Nós temos que dar sentido à memória. Nós precisamos saber por que estamos fazendo, em que circunstância nos levou a isso, né, para ter um olhar para o passado, para nós termos uma compreensão de que nós somos frutos desse passado que não é tão distante assim. E nós precisamos trazer essas discussões, principalmente através agora da questão da revisão curricular. Porque não é fácil você desconstruir mitos. Mitos, essa palavra se tornou tão forte nos últimos tempos, né? Se usa muito essa expressão mito para se tentar associar a um fenômeno, né? Para tentar se associar a um fato histórico. Então, quando você fala sobre Dom Pedro I, Princesa Isabel, você fala sobre Tiradentes, a gente precisa entender que por trás desses personagens existem, com certeza, uma construção. Eles foram construídos ao longo do tempo como personagem histórico. E essas construções passam pela historiografia e passam também pelo currículo que é ensinado em salas de aula. Tá? Nós precisamos ter esse olhar para a nossa história regional, para a nossa história paraense e tentar entender por que em sala de aula não aparece. Então, as autoridades portuguesas, quando ocorre o fato, eles dizem assim, os pretos de Moaná. Quem eram os pretos? Era só negro? Não era nesse sentido a conotação da frase. Era no sentido dos pobres, os excluídos, os que estavam na lavoura, né, que trabalhava de sol a sol, que sustentava aqui um povoado e que não tinha direito, não tinha nenhuma possibilidade de mudar a sua condição social dentro desse contexto aí. Quando o senhor fala sobre a questão da revisão do currículo, das habilidades, como a BNCC ela vem para trabalhar isso, a rede de ensino hoje, aqui do município de Moaná, trabalha justamente para voltar esses objetos de conhecimento para a nossa história regional. É muito importante que um objeto como esse, do 28 de maio, esteja presente na vida deste aluno. Ele entenda que a data do 28 de maio não é só uma data, como o senhor fala. Existem contextos ali que estão por trás. Contexto social, político, religioso, ambiental, econômico. Esse contexto racial aí é cultural, né? Então a gente precisa entender que esse processo, e aí quando o senhor fala de reconstrução, desconstrução, eu insiro outra questão aí, que é a ressignificação. Esse 28 de maio ele precisa ser entendido não como apenas uma data cívica, né? Ele precisa ser entendido dentro dos contextos. Quando o senhor fala na questão do mito, a historiografia já afirma que mitos não existem, né? Então por aí a gente já começa. E a gente precisa ressignificar algumas condutas históricas através da revisão do currículo, através da inserção da BNCC, das habilidades e competências, para que esse aluno consiga entender, quando ele olhar, quando ele ouvir, enxergar o 28 de maio, ele consiga entender o contexto que cerca essa data cívica. Ele consiga entender, como o senhor falou, que o preto não está relacionado à cor, mas à condição social, econômica do indivíduo. Então,
É muito importante a gente bater nessa tecla, que esse processo que a rede de ensino hoje trabalha dentro da secretaria, dentro da rede de ensino, é justamente para que esse contexto histórico do município, da nossa região, ele seja valorizado, né? Porque aí, senão, a gente cai muito na perspectiva de que eu conheço a história nacional, eu conheço a história mundial, mas eu não conheço a importância, a relevância desse fato histórico aqui. Aí, nesse contexto, eu queria fazer uma pergunta para os dois. Qual o impacto socioeconômico do 28 de maio de 1923? Como isso impacta na nossa cidade? Há alguma ruptura nesses processos, nesses contextos, ou os contextos permanecem? Como eu falei, eu acho que precisa ainda se fazer um estudo mais aprofundado, inclusive trabalhando com a sociologia, porque se trabalha muito a questão política, né? Eu observei que a questão política ela é muito mais forte nessa questão, mas não se... Claro que no livro do professor Luciano ele fala sobre uma parte econômica que também favorece o surgimento do fato que é a questão do gado, do charque, né? Depois ele pode até... abastecimento. Mas eu acho que a gente ainda precisa fazer um estudo mais aprofundado em relação um estudo sociológico, para ver os ganhos, realmente que tipo de ganhos sociais, que tipo de ganhos econômicos e culturais o município teve após, né, após o 28. Ainda está inconcluso, na minha opinião, né, como sociólogo, eu acho que a gente ainda precisa fazer um estudo sociológico, né? Já tem um estudo histórico bem aprofundado, inclusive com a mentalidade desconstruída, a mentalidade do passado desconstruída, né? O livro do professor Luciano ele traz inovações, ele traz novas versões, novos fatos, quebrando um pouco daquela questão do 14 de abril, que foi uma tentativa malograda de revolução, né? Aí que vieram os revoltosos de lá, vieram para cá, se abrigaram na fazenda do Pedro Azevedo e fizeram todo aquele processo, regimentaram algumas pessoas e depois teve a revolta propriamente dita. Revolta não, um embate, né? Foi, na verdade, um embate de 4 horas. Então, eu acredito que ainda se precisa ainda trabalhar mais, se pesquisar mais os ganhos. Que ganhos nós tivemos realmente com o 28 de maio? Eu digo assim, não ganho político, né, mas o ganho social, o ganho econômico, o ganho cultural. Professor, eu acredito que não houve o processo de ruptura que você se refere. A gente pode afirmar, através de fontes históricas, que a revolta imolanada durou no máximo 11 dias, não durou mais tempo do que isso, depois ela foi sufocada. Eu não vejo em leitura de jornais, nem de posteriormente analisando, né, logo em seguida, 10 anos depois, o processo da cabanagem, não é tanto tempo assim de uma revolta para outra, não é tanto tempo, a adesão do Pará ocorre em agosto, 28 de maio acontece, né, no caso, em maio, e 15 de agosto o Pará adere, né, independência. Não houve mudança. As classes que eram excluídas continuaram excluídas dentro desse processo aí, né? Não houve uma forma de inserir socialmente as pessoas que estavam excluídas. As elites continuaram mandando, não havia mecanismos ou nenhuma política pública que pudesse fazer com que essas pessoas pudessem ser resgatadas da sua condição de vulnerabilidade social. Não havia isso. Então nós temos ao longo do tempo uma região em que marcada economicamente pelo extrativismo e pela agropecuária, dentro de um processo às vezes extremamente até meio que medieval no uso da terra, entendeu? Na exploração da mão de obra mesmo. Falar sobre as questões que motivaram a revolta é falar sobre uma mistura de sentimentos. Havia o sentimento nacionalista, pelo fato deles se sentirem brasileiros e quererem fazer parte de um processo de adesão
né, no sentido de que fazer parte do que já tinha sido decretado no Rio de Janeiro em 7 de setembro no ano anterior. Então você tem um sentimento nacionalista, mas você também tem uma situação que envolve a miséria que o povoado vivia. Você tem uma lei criada pelas cortes, né, do Rio de Janeiro, em que juridicamente uma pessoa, no caso um homem, que fosse considerado improdutivo, ele poderia ser classificado ou conceituado como um vadio, do ponto de vista jurídico. Então, o vadio é o improdutivo, ele não produz, então ele pode ser preso e levado e recrutado para servir na Guarda Nacional. Exato. Então, as pessoas aqui, elas estavam vulneráveis a essa situação de serem presas a qualquer momento. Estava trabalhando na lavoura e os guardas chegavam, agarravam e levavam de forma violenta e se jogavam na cadeia pública. Quando ocorre o 28 de maio, a cadeia pública ela é invadida. As pessoas vão ser libertas, entendeu? As pessoas que estão presas ali, elas estão presas dentro de um contexto em que não há justiça social. Então você tem uma mistura de situações em que envolve o sentimento nacionalista, você tem o recrutamento forçado, você tem a questão racial, tem de maneira até no sentido preconceituoso, e essa mistura aí vai fazer com que índios destribalizados, homens livres, negros alforriados, uma diversidade étnica muito grande, produza o 28 de maio. O 28 de maio ele é uma revolta que eu comecei a escrever um livro, eu concluí já um livro em forma de romance. Antes que você me pergunte, eu não me inspirei na vida de ninguém, mas é um romance dentro desse contexto, em que trata essas relações étnicas, essas relações raciais, e dentro desse livro eu tento imaginar, supor qual seria o estopim, qual foi o principal motivo. Você tem os fatores determinantes, né? E tem aquele fator que foi que foi a fagulha, que não fica bem claro através das fontes históricas que nós temos, né? O que foi que motivou a acontecer o fato? Por que o fato não aconteceu dia 27, nem dia 29 de maio? Por que foi no dia 28? O que teria ocorrido para que o povo, naquele momento, resolvesse sair às ruas, tomar a intendência, saquear as casas, como aconteceu, né? As narrativas, os documentos históricos dizem que era à noite, fazer uma revolta à noite é algo assim meio que... Denota uma falta de planejamento. Não havia uma organização prévia, aparentemente, né? Então aconteceu um fato, que não fica bem claro o que foi, não se sabe se houve um desentendimento ou se houve uma bebedeira antes, resolveram partir para resolver a coisa. E aí as autoridades portuguesas acabam, algumas atravessando, né, o Igarapé, aí esse Igarapé que fica aqui próximo ali a Danamita, naquela entrada, né? Uhum. E ali aquele Igarapé serviu de subterfúgio para os portugueses não serem mortos. Então eles atravessam para lá. Algumas fontes orais dizem que a casa da professora Ruth possivelmente seria onde ficava a sede da intendência. Eu não posso afirmar que isso seja verdade, porque pode aparecer um maluco que queira até tombar a casa, dizer que é patrimônio histórico, e a professora Ruth vai ficar chateada com isso. Mas seria algo meio que a se pensar. Então, dentro desse processo aí, não fica claro isso. Por que foi no 28 de maio? Quando você estuda em Confidência Mineira, você estuda lá aquela situação em Minas Gerais, a questão do derrama, a questão dos impostos, eles marcaram a data para que ocorresse, né? Por que tinha que ocorrer? Qual era a data específica? Olha, no momento da cobrança dos impostos, mas não fica claro para nós por que foi no dia 28 de maio. Simplesmente aconteceu. Os documentos dizem, inclusive, que no momento do fato era uma noite muito bonita, estrelada, e choveu muito. Acho que até por isso que chove muito durante o desfile. 8h30 da noite, no momento desse processo, a chuva foi torrencial em Moaná, nesse período aí. A gente fala muito da independência do Estado, mas a gente não fala muito da independência porque é o primeiro município. Né? Se eu não estou enganado, né? É o primeiro município. Né? Então, como é que
como esse processo sofre esse apagamento, essa marginalização dessa história, como esse processo interfere no nosso dia a dia hoje. Se nós não temos uma valorização a nível estadual e nacional, porque a nível acadêmico tudo bem, a gente conhece o nível acadêmico, só que a nível social, me parece que essa valorização, ela ou é ausente ou é pouco valorizada. Como isso interfere, então, no nosso dia a dia hoje? Como isso faz com que esse aluno, com que a nossa sociedade, muitas vezes, não conheça esse processo? Olha, eu acho que um dos culpados também dessa questão somos nós. Porque, como o professor colocou, por exemplo, a gente não tem dentro do currículo, né, que já era para termos dentro do currículo, a história do 28 de maio de uma forma real, de uma forma verídica, né? Então, a partir do momento que o próprio muanense desconhece os fatos sociais, desconhece os fatos históricos que levaram a essa revolução ou insurreição, faz com que realmente essa memória, essa valorização, ela fique opaca, ela seja apagada lentamente. É só se aproximar o 28 de maio uma correria para saber realmente o que aconteceu. Se você perguntar para um aluno, para destacar os principais fatos, os principais revoltosos, os principais fatos, o aluno desconhece. Então, eu acho que um dos culpados também são aquelas autoridades, são aquelas pessoas que gerenciam o processo, principalmente o processo educacional, que se trabalhou muito essa questão nos desfiles. Por exemplo, eu quero só fazer um pequeno resgate. Eu comecei a desfilar em 74, no auge da ditadura militar. Se trabalhava o desfile escolar, se trabalhava dentro de toda aquela doutrina militar. Quem ensaiava as escolas eram policiais, né? Eram militares. As canções, né, eram todas moldadas dentro do "Este é um país que vai para frente", entendeu? Então, na verdade, os nossos alunos, nós que fomos dessa época, nós fomos meio que adestrados, né, dentro do processo do militarismo, né? Porque quando se trabalhava essa questão do desfile escolar, dentro do militarismo, que eu peguei o 74 até o final, por exemplo, da ditadura militar, mas principalmente de 74 a 78, eu não sei se o professor fez parte dessa época, realmente se trabalhava o 28 de maio dentro dos rigores do militarismo, né? As canções, os baques, as batidas dos tambores, todos eram sincronizados dentro daquele adestramento. E nós tínhamos os discursos oficiais do Jarbas Passarinho, Lacílio Nunes, né, que eram os militares da época. Então, eu acredito que foi um processo que realmente, ao invés de dar uma qualidade, de você enxergar uma clarividência dos fatos, nós fomos muito adestrados. É por isso que há essa questão muito cívica e muito emotiva, emocional, e pouco real, e pouco histórica, e pouco sociológica, né? E após o segundo fato do desfile, 96, a partir de 96, se trabalhou o desfile escolar como se fosse uma verdadeira escola de samba, uma verdadeira alegoria de escola de samba, né? Onde você tinha uma temática, você tinha que desenvolver aquela temática, todos aqueles rigores, daquelas alegorias todas, mas se esqueceu de dar o verdadeiro valor, o verdadeiro significado. Então, eu acredito que o desfile também, nesse formato, eles mais adestraram, mais emocionaram, tornaram nós mais passionais, né?
do que realmente realistas para dentro, por essa questão dos fatos. Eu tenho essa visão, né? Não sei se é certa ou não, é uma das visões que eu tenho, que realmente nós fomos muito adestrados para o desfile. E os fatos históricos foram apagados, se apagando e se apagaram. Eu acho que talvez seja por aí. Ficou assim, o viés mais emotivo. Né? Mais emotivo. Eu vejo da seguinte forma, professor. Embora a sua fala fale na questão da passionalidade, né? Como uma coisa passional, eu vejo que falta vontade política. Por que vontade política? Para você modificar uma data como a adesão do Pará à independência, no dia 15 de agosto, não é um processo aparentemente tão simples. Alguém teria que requerer, fazer uma petição via a ALEPA, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, apresentando todos os argumentos para que o 28 de maio fosse reconhecido como realmente o fato histórico, que é, por isso que a parte está aqui sobre a vanguarda. O que é a vanguarda? Que é o movimento principal, é aquele que deu início, a origem de tudo. Entendeu? Nós temos uma tentativa frustrada em 14 de abril de 1823, em que alguns brasileiros tentam tomar a capital, o poder político da capital, o poder administrativo, acaba não dando certo. Eles, por uma indecisão na hora de decidir mesmo o fato, eles acabaram sendo presos e alguns fogem para um local que hoje é o Marajó, na época não era o Marajó, eles chamavam de Ilha de Grande Joanes. Né? Essa Ilha de Grande Joanes, segundo os relatos feitos pelos historiadores que mais escrevem sobre a escravidão do Pará, que é Vicente Salles, Leodir de Moraes, o José Maia Bezerra Neto, que são os grandes especialistas sobre escravidão, né, na Amazônia, eles vão na mesma linha de raciocínio, então eles apresentam até dados estatísticos da quantidade de pessoas que moravam aqui. 3.050 pessoas moravam na ilha chamada Grande Joanes. Desses 3.500 eram escravos, os restantes eram todos libertos. Então, quando esses fugitivos, né, essas pessoas que, tentando evitar de serem presos, chegam nessa região da Grande Joanes, do Marajó, eles já encontram aqui esse sentimento de desejo de romper com a estrutura lusitana, de romper com Portugal. Então, se o fato aconteceu de 14 de abril para o dia 28 de maio, é um tempo muito curto para que eles peregrinassem e conversassem com as pessoas para orientar e dizer que tenha que ser feita uma revolta. Ninguém faz uma revolta num mês. Então, você já percebe pelo tempo, de um espaço de uma revolta para outra, que Moná já estava borbulhando ali, efervescência muito grande para que ocorresse a revolta. Então, voltando à questão da ALEPA, se isso ocorresse e um deputado e o presidente da ALEPA bancasse, haveria, através disso, creio eu, uma mudança na lei, né? E eu creio que o governador é quem sanciona, e aí haveria uma modificação. Isso é tão sério que eu tive uma discussão, uma conversa, né, com vários jornalistas do Pará, inclusive alguns jornalistas de peso mesmo, com blogueiros, como a Francinete Florenzano, por exemplo, ela sempre fala sobre isso. O Lúcio Flávio Pinto é defensor dessa ideia, entendeu? Eu já li alguns artigos sobre ele, e diz, e nós temos plenas condições, sem causar escândalo algum, sem causar embaraço, algum melindre em alguém que vá depois questionar isso, com toda certeza daria para que o 28 de maio deixasse de ser uma data com caráter municipal para ganhar a grandeza de ser uma data reconhecida a nível estadual. Isso eu tenho com certeza, plena convicção, mas como eu falei anteriormente, passaria pela vontade política de alguém que desse o pontapé. Quando o senhor fala do adestramento, aí eu vou fazer uma defesa do trabalho que está sendo feito na rede de ensino aqui de Moná, dessa revisão curricular que busca
não adestrar, mas fazer este indivíduo refletir, analisar, interpretar, comparar, e ele enxergar esse processo dentro de uma visão muito mais ampla. Hoje, é isso que se busca na rede de ensino de memória. Talvez essa conversa aqui não ocorresse se não fosse esse novo sentido de buscar uma nova, não é nenhuma possibilidade, são novas possibilidades de que esse aluno hoje, essa nova geração de aluno, através do trabalho da rede de ensino, ele seja voltado para um processo mais reflexivo e não tanto emotivo, longe desse adestramento, né? Porque senão a gente vai ficar reproduzindo sempre a mesma coisa. Nós, da área de ensino, os gestores públicos, podem fazer, quais propostas nós poderíamos colocar aqui em discussão para a valorização desse momento aqui. Como o professor Luciano muito bem colocou, o 28 de maio pode deixar de ser uma coisa regional para ser uma coisa estadual. Isso é fantástico. Por exemplo, em Belém nós temos a Mariane, lá na Praça da República, que representa todo aquele contexto. Aqui nós temos uma praça, 28 de maio. Mas será que somente isso é o suficiente para essa valorização, para essa ressignificação desse fato histórico? Quais seriam outras possibilidades que nós podemos aqui colocar para discutir, para debater e até mesmo para deixar aí para os nossos gestores, para que isso seja efetivamente colocado em prática? Não só essa questão da nova forma de trabalhar dentro da rede de ensino, de como a rede de ensino hoje prima pela reflexão, interpretação, comparação e análise. Que esse fato histórico ele precisa ser entendido dentro de um contexto muito mais amplo, né? Seria a construção de um monumento, dentro da ideia de monumento-documento. Como a gente pode pensar em formas de valorizar esse... Minha ideia ela é mais ousada. A primeira proposta minha seria a criação da Semana do 28 de Maio. Ao longo de uma semana, as escolas trabalhariam especificamente a memória histórica sobre várias abordagens, sobre vários prismas, analisando as possibilidades de você fazer um trabalho transversal dentro dessas disciplinas, né? Porque você trabalha... eu lembro que, tempos atrás, uma professora lá da Tatá, eu não consigo lembrar agora o nome, a filha dela fez uma pesquisa sobre... Era pesquisa na área de letras, ela estava se formando em letras em Abaetetuba, e a filha dela estava dentro da discussão da monografia, ela discutia, ela fazia a pesquisa sobre algumas terminologias, de algumas palavras que eram empregadas dentro de algum contexto nosso. Inclusive, eu me esqueci de pedir para ela, para eu ler, né? Eu falei aqui no início da nossa fala sobre a questão da expressão do uso dos pretos, os pretos com outro sentido, com outra conotação, entendeu? Então, essas questões, elas podem ser trabalhadas dentro de uma sala de aula em língua portuguesa. Aí nós temos aspectos geográficos dentro daquele contexto, matemáticos, históricos, né? Arte, o que se poderia produzir dentro do ensino de arte relacionado ao 28 de maio? Né? A caracterização do aluno com os personagens, enfim, as possibilidades elas são muito grandes. Então, isso não pode ser feito da forma como costuma ser feito. Só é lembrado às vésperas, né? E como o Sabá deixou bem claro, a carnavalização do desfile escolar, que foi essa expressão que te faltou, eu estou agora afirmando. A carnavalização do 28 de maio, onde às vezes a única coisa que não se fala no desfile do 28 de maio. Eu já saí vestido de iraquiano no 28 de maio, eu já homenageei o município de Anajaste, nada contra. Mas dentro do desfile do 28 de maio, entendeu? Mas para quem está assistindo, ou para quem se propôs a homenagear ou ver a questão da data em si, é necessário se repensar isso. Então, a princípio seria a criação, não tem a Semana do Meio Ambiente?
Não tem a semana do combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente? Não é necessariamente da 18. Da 18 é a culminância, mas começa o processo bem antes. Por que não cria um período um pouquinho antes e cria a culminância numa data próxima ao 28 de maio? Você tem ideia do que pode ser produzido de poesias, né, de pesquisas, de imagens e outras coisas nesse sentido? Então, é uma sugestão, né, para se trabalhar. Aí, quem sabe, a partir daí, com essas discussões e possibilidades, partindo da sala de aula, aí a gente vai perceber que nós somos seres sociais que produzem história. Nós não estamos apenas sendo sujeito passivo para estar recebendo, recebendo e recebendo. A gente também pode produzir. Receber e transmitir, né? Eu concordo, professor Luciano, porque eu sempre pensei assim que nós tínhamos que fazer um trabalho com uma certa antecedência. Se trabalha uma semana dentro da escola, naquela correria de se montar, faz uma barca aqui para representar a caravela portuguesa, se veste o aluno de imigrante italiano, né? Por que não se trabalha dentro daquela semana, como ele propôs, né? Fatos reais dentro das nossas perspectivas do 28, de modo a aquele aluno ele ter esse pertencimento, né? Porque quando você divide os pelotões, já começa errado. O pelotão X vai representar a corte portuguesa do século XX. Outro pelotão vai representar a Inconfidência Mineira. Então, aquele aluno ele vai lutar, ele vai tentar fazer o melhor pelo pelotão por aquele fato. E não vai, com isso ele não vai ter o pertencimento, o conhecimento de que realmente está representando aquela data. Então eu acho que tem também que se fazer uma revisão quanto a essa questão de desfile escolar, né, essa temática, né? Porque ele dá uma temática para a escola, você vai fazer isso, e a escola se mata uma semana todinha que a gente não tem nem tempo para nada, para construir um monte de alegorias. Alegorias totalmente alienígenas à nossa realidade. Então, eu acho que passa pela educação, como o professor colocou, ele colocou uma semana antes, eu colocaria essa questão do desfile escolar, se desse uma nova roupagem, né? Se mudasse um pouco dessa tendência. Por quê? Nós tivemos a fase do militarismo, que nós tínhamos que desfilar como se fosse um militar, né? Cantando "Esse é um país que vai para frente", né? Um militar totalmente doutrinador, né? Se qualquer moleque desfilasse errado, a gente levava um coque, um puxão de orelha. Tinha que ser realmente uma coisa muito militarizada. Depois veio com 96 com a carnavalização. Aí depois não teve a carnavalização, mas se trabalhou a regionalização, mas não, uma regionalização que realmente não contemplou, né, essa data, 28 de maio. Então tem que realmente haver uma mudança, como o professor colocou, uma certa antecedência, a semana do 28 de maio, e também se mudar essa visão sobre a questão do desfile escolar, né? Porque se conhece tudo, menos o 28. A realidade é essa. São propostas interessantes, e aí tem a carnavalização, né? E aí eu tenho um termo aqui que é a espetacularização desse momento de fato histórico. Quando o senhor fala desse processo de ressignificação, aí eu vejo dentro desse processo de ressignificação o desenvolvimento do sentimento de pertencimento a uma região, a um município que tem um valor histórico que, no meu ponto de vista, é marginalizado, está posto à margem, né? Então, são propostas que nós podemos depois levar até mesmo para a secretaria, para a gente pensar em como reformular essa nova roupagem dentro desse novo contexto que a gente está vivendo. Porque é importante nós entendermos que, quando o senhor cita que o senhor já saiu de iraquiano, e nossos munícipes não conhecem os heróis anônimos, isso me causa um espanto profundo,
causa um estranhamento, né? Porque é um contexto totalmente fora da nossa realidade. E aí a espetacularização, ela é a carnavalização desse fato histórico. Muitas vezes ele acaba inibindo esse desenvolvimento do sentimento de pertencimento. Porque se nós tivéssemos a construção de uma memória coletiva pautada, voltada na valorização desse fato histórico, da nossa história municipal, talvez nós não passássemos por esse processo de espetacularização. Derek, por que você acha que se facilita ou se viabiliza essa carnavalização? Eu respondo para você, por que isso é possível? Tudo isso é possível porque a memória histórica ela tem dono. Vou repetir, a memória histórica ela tem dono. O dono da festa é o poder público. Então ele determina como tu deve se vestir. O poder público ele se apropriou da memória histórica a partir do momento em que o centenário, 28 de maio, ele foi comemorado. Antes do centenário, as fontes históricas, elas dizem que o povo comemorava numa verdadeira desordem, né? Não havia uma festa da ordem, havia uma festa popular em que o povo celebrava nas ruas, fazia um batuque, uma comemoração. Olha, hoje é 28 de maio, nesse dia aconteceu esse fato aqui, uns anos atrás. Quando o poder público despertou para o fato, o Paulo Muniz, na época era o presidente do IHGP, né, Instituto Histórico e Geográfico do Pará, ele consegue que o governo do estado sancione um decreto estadual. O feriado do 28 de maio não é um decreto municipal, é estadual. E através desse decreto ocorre a comemoração do centenário. Aí o nosso genial Genésio Martins, né, compõe aquela canção linda, que depois acabou se tornando um hino, mas é uma canção, foi criado com essa finalidade, o centenário, comemorando a questão do centenário. Então, quando em 1923 se institucionaliza isso, outros instrumentos vão surgir posteriormente. Aí você tem uma pirâmide construída, simbolizando a bandeira que foi hasteada no momento da revolta, uma bandeira branca triangular. Depois, esse símbolo ele é retirado, aí onde fica a praça era a pirâmide, e a partir daí surge a Praça 28 de Maio. Se observar, tem um pináculo no centro da praça, aonde era para ter o busto do Pedro Azevedo, e não foi colocado o busto. Ficou só o pináculo lá, né? Aquela coisa sem sentido, né? Parece mais um símbolo fálico do que outra coisa no meio da praça. Então tá lá essa coisa aí. Então nós temos a bandeira que passou por várias modificações, né? Foi colocado um brasão que não existia, foi modificado a forma, o desenho dela também foi modificado. Nós temos a criação do desfile, que passou a ser também instrumentalizado, né? Em 1943 era o período era o Magalhães Barato estava no poder, então as crianças saíam desfilando com roupas semelhantes ao que o interventor mandava. O interventor mandava as crianças se vestir igual como o governador da época, né, usava aquelas roupas militares. Então, o dono da festa é o poder público. Então, como o dono da festa é o poder público, ele se apropria dessa memória e cria, né, vai dando as diretrizes, vai norteando as situações, e aí a gente chega a essa condição que a gente vive hoje, né? O 28 de maio tem um palanque político para que todo mundo passe em frente, porque o dono da festa é o poder público. Um dos capítulos que eu tratei de discutir foi esse aí, a apropriação dessa memória histórica, como é que ela foi se apropriada e houve essas modificações. É interessante que o Festival do Camarão, embora seja uma festa cultural, se você for analisar com calma, ela não surge pelas mãos do poder público. Ela surge pela mão de pessoas, tá, vinculadas a entidades civis. A sociedade civil se organiza, faz a festa voltada para tentar conscientizar, né,
a questão da pesca predatória do camarão, professor Iraci, professora Cléuda, outros que eu não consigo me lembrar agora. E hoje você não tem, com certeza absoluta, a presença de camaroeiros na festa. Talvez eles nem entrem na festa, né? É um espetáculo cultural para outra finalidade, uma outra proposta, uma outra roupagem. O poder público é o dono da festa. É a instrumentalização, né, da história para um uso político. Nas suas anotações aqui, professor, e aí eu vou externar... O centenário está na porta, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Daqui a 2 anos, 23, teremos 200 anos de 28 de maio. Pois é. Tem que se pensar o que vai acontecer daqui a 2 anos, né? são 2 séculos. São 2 séculos, né? A gente pode produzir uma festa inesquecível para uma coisa diferenciada, né? Uma coisa que realmente venha trazer a memória das pessoas, não apenas do ponto de vista passional. Não vamos fazer festa só para emocionar. Vamos fazer festa para sensibilizar, para conscientizar, para aprender, né, de maneira didática, de maneira responsável, né? Você não pode se sentir pertencente ao ambiente só porque você se emociona e desfila uma vez ao ano e depois esquece. Não é por aí. Aí eu acredito que passa muito pelo processo de educação, pela rede de ensino, porque se você tem um processo de você rever esse currículo que está vindo agora, com essa legislação que embasa isso, esse bicentenário ele passa a ter uma importância muito maior. E nós fazemos parte da rede de ensino, a sociedade civil precisa estar inserida nesse processo de ressignificação desse fato histórico. E são 200 anos. 200 anos de história. 200 anos de história só do 28 de maio. Né? É muita coisa para ser valorizada, discutida, debatida, e a sociedade ela tem que ser chamada a fazer parte desse processo. Porque, caso contrário, a gente vai cair naquela situação que o senhor falou há pouco, a instrumentalização dos fatos históricos para uso político. E aí, essa sociedade ela precisa fazer parte. Só que para essa sociedade fazer parte desse processo, precisa se ressignificar, passar por um processo de reconstrução da memória coletiva, e aí a educação ela é a ferramenta que vai fomentar esse processo de mudança. Não sei se vocês concordam ou podem acrescentar algo nessa... Não, tudo passa pela educação, realmente. Inclusive, a SEMEC, enquanto entidade que gesta o processo de ensino, né, e que direciona, no bom sentido, a questão do desfile escolar, ela tem essa grande função, ela tem essa grande responsabilidade de se trabalhar de uma forma diferente. Eu acho que tem que rever, sim, essa questão, principalmente essa questão apenas do desfile escolar, como uma forma de comemorar o 28 de maio. Então, nós que somos da educação, professores, diretores, o corpo técnico, eu acho que nós temos essa função de criarmos, pode ser um grupo de estudo, né, para se traçar um planejamento, um projeto que torne diferente, né? Essa coisa trivial e habitual que até cansa, né? Às vezes, dentro do processo de encantamento de alguns, a gente às vezes vai para fazer o trabalho apenas como uma obrigação, entendeu? Uma obrigação escolar, uma obrigação de professor, uma coisa mecânica. Então, eu acho que a educação, nós, enquanto entes educacionais, se nos derem essa oportunidade, até porque nós precisamos também ser valorizados e temos oportunidade, porque muitas vezes ocorre tudo dentro das portas, né? Dentro da questão das salas, e a gente não é chamado a opinar. Eu tiro por mim, porque eu trabalho já há algum tempo na educação, trabalho com poesias, principalmente poesia que trabalha a questão regionalista, e dificilmente alguém me chama para discutir, né? Olha, professor, deu a sua opinião aqui sobre essa questão do 28, como a gente deve fazer? A gente já recebia tudo pronto. Está aqui, olha.
O diretor ia lá na SEMEC, trazia a receita pronta e só jogava: olha, professor, você vai cuidar desse pelotão, você vai fazer isso, aquilo, aquele outro. Então a gente era sempre excluído do processo. E por isso que muitas vezes a gente até se margeava, né? Eu não vou participar porque eu não fui chamado, né, para discutir. Então eu acho que a gente precisa também ser reconhecido, eu, professor Luciano e muitos professores que trabalham com essa questão histórica, para participar também do processo. Porque se tudo for dentro das quatro paredes, com receita pronta, vai se repetir a mesmice de todos os tempos, se não houver uma mudança nesse caso. A proximidade do centenário faz a gente refletir e até mesmo fazer críticas dentro desse processo, né? E aí, como vocês já estão há mais tempo na rede de ensino aqui do município, são muito mais experientes do que eu e conhecedores melhores do que eu da história monense, para a gente possa chegar ao bicentenário do 28 de maio, a gente precisa refletir, avaliar, criticar e ressignificar inclusive nossas condutas, né? Dentro da rede de ensino, a nossa conduta enquanto cidadão monense, para que a gente possa ter a efetiva valorização do 28 de maio. Historicamente, não há como discutir, o senhor já falou, existe a possibilidade do 28 de maio ser uma data estadual e não Apenas regional, e não ser somente uma data municipal. O contexto que cerca o 28 de maio, o contexto histórico, político, é gigantesco, social, cultural, e nós precisamos fazer esse processo. Eu acho que essa conversa aqui, ela precisa acontecer outras vezes, não só a nível de rede de ensino. Chama a sociedade. Bora conversar sobre. Porque, como o senhor fala, que o senhor fala da oralidade, tem muitos aí que podem contribuir nesse processo. E deixar com que essa ideia de que o 28 de maio é apenas a questão emotiva. Entender ela num contexto muito mais amplo. Então, esse momento aqui, ele precisa acontecer mais vezes, inserindo outros componentes curriculares, né, outros colegas, aqui tem sociologia, tem história, mas tem geografia, matemática, ciência, trazer esses colegas que a gente possa conversar, como o senhor falou, chamar todo mundo, chama a sociedade que está envolvida nesse processo, por mais que às vezes não entenda que está, mas ela está envolvida nesse processo, posto à margem às vezes, mas isso aqui precisa acontecer mais vezes, ser externado, não só nesse momento. Eu espero, sinceramente, que essa nossa conversa ela seja assistida, seja debatida, criticada, sugestionada para que os colegas possam, que isso aqui gera debate, isso aqui gera, em alguns casos até conflitos, mas principalmente dentro da linha de ressignificar. Porque se nós estamos debatendo 28 de maio de 23, nós estamos próximos do bicentenário. São 200 anos de história que podem ser ressignificados, envolvendo todos que estão nessa sociedade. Vamos fazer 200 anos, né, de 28 de maio, e a maioria do povo monense não conhece ainda a história. Então, alguma coisa está errada, né? Porque um fato histórico tão importante vai fazer 200 anos e a própria sociedade não conhece a fundo e conhece parcialmente, então está muita coisa errada. Nós precisamos fazer um trabalho realmente de um resgate, de uma ressignificação, para que possamos incluir as pessoas dentro desse contexto de conhecimento. 200 anos e só uma minoria, eu diria até uma elite de professores, de conhecedores, de pesquisadores que conhecem a fundo a história, a coisa não está certa. Esse seria meu encaminhamento para futuras discussões, fazer um trabalho que realmente faça, porque na verdade você não conhece porque você não é incluído, né? Quando você é excluído do processo da discussão e da participação, você não conhece. Então eu acho que 200 anos onde poucos conhecem,
é porque realmente foram excluídos do processo histórico do 28 de maio. Essa é a minha opinião. Por isso que eu acho importante chamar essa sociedade para que ela participe e que não fique só no nível de discussão aqui quase acadêmica, né, que nós temos um especialista na área, o senhor de Sociologia, que essa nossa conversa tenha sido didática, como o senhor comentou ali fora, que a gente tenha conseguido explicar, contextualizar e até mesmo problematizar esse contexto que cerca o 28 de maio. E eu aqui quero externar um agradecimento da Secretaria, o convite que o senhor aceitou, o senhor também, e aos demais colegas, que a gente possa caminhar juntos para que esse bicentenário seja efetivamente valorizado e a gente possa fazer com que esse processo, essa conversa aqui, seja cada vez mais frequente e o 28 de maio esteja cada vez mais sendo debatido na nossa sociedade, aqui em Moaná, e que a gente tenha, quem sabe, mais lá na frente, alguém brigando, efetivamente brigando, para que isso seja uma data não só aqui do nosso município, mas a nível estadual. Com certeza. Né? No mais, Muito obrigado.